dia. Nós vamos estar juntos mais uma vez para cultuar a Deus, conversando a respeito de assuntos que têm a ver com o próprio Deus e com a maneira que Ele tem para cuidar de cada um de nós, de conviver conosco, de nos amar, de querer o melhor para nós, apesar de nós, né? Então a gente vai estar iniciando e conversando sobre o Salmo 119. Esse Salmo 119, que é o Salmo que temos, né, versículo a versículo, temos atravessado um bom tempo, né, na conversa sobre ele. Então nós temos aqui o seguinte, nós estamos entrando na última etapa do Salmo 119, quando a letra no hebraico é tal, e pela Bíblia Deus dá esperança a seus amados. Esse é o título dessa última parte do Salmo 119. Então, no versículo 169, o texto bíblico diz assim: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Isso aí é maravilhoso. Isso mostra uma maturidade, né, do salmista, uma maturidade da nossa parte em relação ao que Deus pode ser e fazer através de nós e na vida da gente, né? Então temos aqui, somos bem-aventurados, aí é a paráfrase, né? Somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, nos tem dado profundo entendimento coerente com sua palavra. Ele tem nos dado, o Senhor tem nos dado, não é? Entendimento coerente com a sua palavra, o que nos tem feito descansar nele, para não precisarmos de clamores e sabermos que ele está sempre conosco. Esses clamores que mencionam aqui é aquela prática pagã, onde você acredita que pela sua insistência, ou pelos seus gritos, ou pelas suas manifestações religiosas, você vai tirar alguma coisa de Deus. Você vai ver Deus fazer algumas coisas porque vai estar atendendo a algumas manifestações suas. Entende? Então isso não cabe dentro do cristianismo, tá bom? Não cabe. Então, nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, nos tem dado profundo entendimento coerente com a sua palavra, o que nos tem feito descansar nele, para não precisarmos de clamores e sabermos que ele está sempre conosco. Tá bom? Então esse é o Salmo 119, né, o versículo que a gente lê hoje. Um outro momento também dessa primeira parte do nosso culto, né, terapêutico hoje pela manhã, é lembrarmos o seguinte: o nosso culto matutino, né, aqui mostra afirmativas que mostram que entendemos muito pouco sobre o amor de Deus. Então, na nossa relação com Deus, então é lembrado o seguinte: oramos mais quando queremos benefícios. Entendeu? A gente busca mais quando a gente está querendo se beneficiar, querendo buscar alguma coisa de Deus. Então, Deus nos concede, né, normalmente, né, diariamente, aquilo que nos é necessário. Mas a gente, então, naquela angústia, naquela vontade de querer mais, né, estamos sempre nessa vontade de buscar mais, de querer mais, e a gente, então, se submete a uma série de práticas para forçar Deus a nos dar o que a gente quer. E isso Deus não atende, Deus não vai fazer isso. Tá bom? Deus não atende esse tipo de coisa, até para o nosso bem. Não é porque a gente vai forçar ele, não. É porque é para o nosso bem. Aquilo que é necessário, ele nos dá, independente da gente pedir. Tá? Então, a nossa relação com Deus, né, nós temos feito isso, orado muito para querer, para alcançar alguma coisa, quando deveríamos estar descansando de que ele sabe perfeitamente o que é melhor
para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso bem, tá? Então, esse é o que nós lembramos aqui. Vamos ver o que é que temos aqui? Ok, ok. Isso aqui é sobre o dia de hoje. Hoje nós somos o que? Dia 26? 26. Vamos ver o que é que temos aqui no dia 26, né? 26. Abril 26. Tá aqui, 26. Então nós temos 26 de janeiro, é dia do respeito à política, né? Às vezes a gente maltrata, a gente fala mal da política, mas a culpa não é da política. A culpa é de alguns políticos. E aí a gente, por causa de alguns, a gente então prejudica, fala mal, a gente, né, faz de tudo contra todos, né? É uma loucura que a gente tem, né? Por causa de um feijão estragado, a gente quer jogar todo o pacote fora. Nós temos muito disso, tá? A gente não gosta quando fazem isso com a gente, mas a gente faz isso muitas vezes com as pessoas e com o mundo, né? Na verdade, hoje é um dia excelente para cristãos, 26 de janeiro, respeitar a política. Não existe nada fora da política, tá? A política é uma maneira que Deus usa para abençoar a humanidade. Então, os erros que políticos cometem não é culpa da política, tá? Porque é feita uma propaganda muito negativa a respeito de política, muitos políticos errados são escolhidos, tá bom? Então veja, isso ocorre muito, não é somente na política não, outras coisas, outras áreas também, tá? Porque o segredo é assim, fala-se mal daquilo, tá? Para as pessoas então desligarem daquilo e terminam escolhendo erradamente. Então a gente mesmo cava a nossa sepultura, né? Então, também é o dia do turismo ecológico e social lá em Santa Catarina. Hoje é o dia disso. Tem aqui, nesse link aqui, ó, tudo nesse dia, outras coisas que hoje é o dia, né? Dia do nascimento de algumas pessoas que foram importantes para a humanidade, morte de pessoas e assim por diante, tá? Eu ainda estou querendo descobrir como é que eu faço para colocar essas coisas lá no nosso, né, lá no Facebook para facilitar as pessoas a encontrarem essas informações. Tomara que amanhã a gente já tenha isso aí. Sobre o testemunho, busque como ser melhor luz e sal para a sua família e parentes. Busque com Deus como ser melhor luz e sal, né? Luz e sal para a sua família e parentes. E na vida, né, de Jesus, João batiza em Enom, João batiza Jesus em Enom, e Jesus dá testemunho, né, e João dá testemunho sobre Cristo, tá? Então hoje é o dia da gente lembrar isso também. Vamos ver mais aqui alguma coisa. Dízimo é do Senhor. Princípios básicos, né? Princípios básicos para isto. Não é uma questão de opção, mas de obediência. O dízimo é de Deus. Não quer dizer que seja da igreja, né? Às vezes a gente confunde muito isso, né? Mas é de Deus. É claro que a igreja é uma maneira maravilhosa da gente aplicar o dízimo e ele ser bem aplicado. Mas o dízimo é de Deus. E a quem tem igreja, então, tem essa opção de, né, colocar para que a igreja administre. Quem não tem igreja e quer ser dizimista, essa pessoa, então, deve administrar de uma maneira que seja dentro da vontade de Deus. Mas o dízimo é do Senhor, tá? Sempre foi assim, Deus sempre usou isso, Jesus confirma isso, né, no seu ministério no mundo. Atitudes que validam a mordomia. Então temos Malaquias 3, 8 a 11, né? Muitos roubam ao Senhor de muitas maneiras. É o que está lá no texto. Então, veja só, o dízimo deve ser o mais fiel, confiante e alegre possível,
né? O dízimo deve ser assim. Não devemos entregar com tristeza, não. A gente tem que saber, olha, eu ganho 100. Não, 100 não é meu, né? 100 não é meu. 10 é do Senhor, tá? Não deve ser usado como barganha com Deus. Não deve ser usado como barganha. Não deve ser usado como rebeldia com a igreja, né? Não, se a igreja não faz o que eu quero, então eu não dou dízimo, tá? Não é instrumento, não é da pessoa, é de Deus, tá? Não deve ser confundido com oferta ao reino. Oferta é uma coisa, dízimo é outra. Não deve ser confundido com a contribuição pessoal. Dízimo é uma coisa, a contribuição pessoal é outra coisa, tá bom? Tudo isso faz parte da mordomia, né? Deus usando a nossa fidelidade para fazer a sua obra, ou através de nós, ou através da igreja, ou através de outra área, de outro mecanismo, mas é o dinheiro, né, que deve ser direcionado para o serviço e a obra do Senhor. Vamos ver aqui mais. A nossa oração de hoje, né? A nossa oração diz assim: Senhor, magnífico Deus, somos eternamente gratos pelo teu imenso amor, por tua misericórdia em conviver conosco. Considerando a importância do dízimo do Senhor, a reverência da mordomia na fidelidade do adorador, a entregar completa, corpo e alma, tudo o que for. Queira, Senhor, que este nosso culto matutino de sempre seja abençoador, curador, um descanso a todos, um porto seguro para as almas carentes de teu calor, que conheçamos melhor o teu amor infinito e saibamos desfrutar melhor da tua paciência, sendo bem-aventurados teus filhos nessa existência. Dos que participam destes nossos cultos, te agradecemos pelos aniversariantes do dia de hoje. Oramos por atenção e melhoras aos que estão em dor, direção aos que precisam para enfrentar crises, teu carinho aos que se sentem abandonados dos amigos e irmãos, arrependimento e tua fé aos que desejam a salvação. Tudo isto te pedimos e agradecemos por teu bem, apoiados no nome do teu Filho Jesus, nosso bom pastor, agora e para sempre. Amém. Então essa é a nossa oração para este momento, tá bom? Ok? E os lembretes para nessa primeira parte do nosso culto, né? Então nós temos aqui o seguinte. Aqui atrás de mim tem uma imagem, né? Tem uma imagem e aqui está lembrando Jacó, né? Conversando com a sua esposa, conversando com Raquel, tá? Então lembrando a ação de Deus na vida deles e o que Deus vai fazer através deles. Então é isso que está sendo lembrado aqui nesse momento. Nosso culto tem 3 momentos. O momento devocional, que a gente já está tendo agora. O momento reflexivo, que vai ser daqui a pouco, o segundo momento. E o terceiro momento, que é o momento teológico, tá? Um pouco mais aprofundado dentro do projeto de Deus. No YouTube, se inscreva e incentive outros a se inscreverem. Essa é uma maneira que o YouTube usa para que mais pessoas sejam alcançadas. No link 4, né, da descrição deste culto, você tem vídeos, lives de estudo. Tá? Então tem lá o link onde você vai encontrar vários estudos, né, a serem lembrados, relembrados e etc. Tem mais os temas mais comentados atualmente. Daqui a pouco, então, a gente vai voltar com o segundo momento deste culto. Lembrando que no terceiro momento nós vamos estar respondendo respostas curtas, não é? A pelo menos 3
questões a gente vai estar respondendo na última parte, né, dessa nossa conversa de hoje. Tá bom? O que mais aqui? Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida em sua vida profissional. Repensar sua vida profissional. Hoje é um grande momento para isso. O que Jesus melhoraria se ele fosse você na sua vida profissional? O que Jesus iria melhorar, né, se ele estivesse em seu lugar? Em sua rede social, divulgue: igreja é hospital aberto de amor cristão. Então divulgue isso, né? Coloque sua rede social a serviço do amor de Jesus e não de muito ódio que está sendo, né, passado por aí, muita degradação que tem sido passado por aí. Muitos cristãos estão se envolvendo com isso. Use sua rede social para divulgar amor, né, o amor de Deus para com a humanidade. As pessoas terão dificuldade em ver sua mensagem se você está pregando também ao mesmo tempo certos ensinos de ódio, de raiva, né, atrapalham um pouquinho. Tá bom? A gente fica por aqui nesse primeiro momento e daqui a pouco a gente volta, né, com o segundo momento do nosso culto hoje pela manhã. Tá bom? Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui a música. Aqui está a música, né? E a gente então volta daqui a pouco, tá bom?